Quando o medo toma conta do cristão, o que fazer? É uma pergunta pertinente, é uma pergunta importante, é uma pergunta que faz a diferença entre a vida e a morte de todos nós. Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais uma live de aquecimento para o nosso grande evento. O evento Quebrando as Barreiras Internas, Metanoia Cristã, mudança de mente, mudança de coração, que irá acontecer no dia 5, 7 e 9 de dezembro. A pergunta que fica é: você está preparado? Você está empolgado para participar conosco deste evento que vai marcar a sua história? Para quem não me conhece, sou da Monterra, idealizador do método Metanoia Cristã, dono do canal Gestão Espiritual e que semanalmente está aqui com você, trabalhando temas profundos, importantes, pertinentes e que vão te levar a crescer a todo momento. O método que te ajuda a prosperar em todas as áreas da sua vida, sem sair da presença de Deus. Nós temos hoje como tema, um tema desafiador: quando o medo toma conta do cristão, o que fazer? Qual decisão tomar? Como proceder? Como estar diante de uma situação como essa? Digitem para mim, tanto no Instagram quanto no YouTube, qual é a sua opinião quanto a este grande dilema, a esta grande luta que travamos diariamente, constantemente, que é o medo. É possível que você ouça que o cristão, de verdade, não tem medo. Talvez seja o seu pensamento neste exato momento. Talvez seja o conceito construído, colocado no seu coração. Meu irmão, minha irmã, escute o que eu estou te falando. Enquanto estivermos aqui neste mundo terreno de carne e osso, nós vamos estar suscetíveis a todos os sentimentos existentes para a raça humana. A raiva, alegria, desânimo, amor, tristeza, entre muitos outros sentimentos. Nós estaremos suscetíveis, expostos, porque somos seres humanos, somos criaturas racionais, pensamos, fomos construídos à imagem e semelhança de Deus. É óbvio que nós usufruiríamos de todos estes sentimentos a qual Deus nos criou para tê-los. Negar os nossos sentimentos, pensamentos, desejos profundos da alma tem atrasado a vida de muitos cristãos, de muitas pessoas. Foi criado o estereótipo, e preste atenção que eu vou te falar que isso é muito importante. Foi criado o estereótipo de cristão que não existe, que não faz parte das nossas vidas, que não faz parte do cotidiano, das questões diárias da vida de todos nós, de todos que somos cristãos ou não. Cristo não prometeu perfeição aqui nesta terra. E sim nos trouxe uma proposta, uma oportunidade de evoluirmos diariamente, evoluirmos pessoalmente. E que vem através, este crescimento vem através do nosso crescimento espiritual. Não há novidade no que eu estou te dizendo. Não há novidade no que eu estou te falando. Todo aquele que se propõe crescer dentro do âmbito espiritual, ele vai evoluir e prosperar em todas as áreas da sua vida. Ele vai prosperar no conhecimento e na caminhada individual nesta terra. E é óbvio que ele obterá resultados, reflexos em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas da vida daquele que se propõe a esta caminhada. Então, para isso acontecer, é necessário nós estarmos atentos aos nossos resultados, consequência de nossos atos, das nossas ações, das nossas atitudes. E tudo isso é gerado porque os nossos sentimentos, das quais nós somos produzidos ou são produzidos por nós, eles vêm de fato do nosso pensamento e vontade. Eu, em algum outro momento, em uma dessas nossas lives, eu falei sobre a questão do hábito, a mudança de hábito. Se você lembra, coloque no chat para mim.
E estes hábitos são gerados a partir dos nossos desejos, da nossa vontade, do nosso pensamento. Então, para que você compreenda de forma bíblica, de forma completa, eu quero te trazer um conselho, uma reflexão do apóstolo Paulo. Ele nos deixa uma passagem, uma reflexão, onde ele nos orienta a percebermos todas essas nuances. Está registrado em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Eu vou ler o texto para você. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Você está entendendo que o conselho do apóstolo Paulo é que você pense, retenha em seu coração, viva a partir de tudo aquilo que é verdadeiro, de tudo aquilo que é nobre, de tudo aquilo que for correto, que for puro. Então a pergunta que eu te faço é: se o indivíduo busca viver pautado neste conselho do apóstolo Paulo, que está registrado em Filipenses capítulo 4, versículo 8, se ele passa a viver uma vida agora com bons hábitos, hábitos extremamente saudáveis, que vai permear em tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é nobre, tudo aquilo que é correto, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que for amável, não há outro caminho de obtenção de resultado a não ser prosperar. Prosperar em todas as áreas, em todos os aspectos da sua vida. E o porquê deste conselho? Você parou para pensar nisso? Por que o apóstolo Paulo traz esta conotação, essa sugestão para aqueles membros da igreja de Filipos e que reverberou até os dias de hoje, até chegar em nós? Por que ele traz esse conselho? Talvez porque o apóstolo Paulo por muitas vezes sentiu medo, sentiu angústia, ao ponto de quase ficar paralisado. Eu quero te citar, inclusive, uma passagem muito conhecida, aonde ele declara que por causa das visões que ele teve, para que ele não se ensoberbecesse, a Bíblia fala que o Senhor permitiu que ele fosse esbofeteado por um espinho na carne. E Paulo chega a afirmar que ele ora por mais de 3 vezes para que Deus tirasse dele este espinho. Você está entendendo que o apóstolo Paulo é alguém que, por mais que fosse e que seja um dos maiores apóstolos de Cristo, ele também teve medo, ele também teve angústia, ele também teve a necessidade de chorar e se derramar na presença do Senhor? Então é por isso que eu estou te dizendo que o conselho de Paulo foi trazido a nós justamente porque ele é alguém que, assim como nós, também teve medo. Ao deixar esse sentimento, ele está reconhecendo um dos maiores inimigos dos irmãos em Cristo, o tal medo, capaz de paralisar o cristão. Então o que eu quero te dizer é que talvez você hoje, neste momento, ao ouvir este vídeo, possa estar paralisado pelo medo. Por vários medos. Por várias inseguranças. Irmãos e irmãs, qual o primeiro passo para que você consiga resolver este problema? O problema da paralisia produzida pelo medo. Não seria, de repente, identificar que ele existe? Que esse medo é real, que ele está no seu coração e que ele está te paralisando? Com isso, aceitar a ideia de que sim, nós temos medos. E nós podemos ter medos, porque o próprio Jesus teve medo na hora de se entregar para ser preso na cruz do Calvário. A Bíblia diz que ele foi para o Monte das Oliveiras e ali ele chorou amargamente. E ele chega a afirmar: Pai, passe de mim esse cálice. Você está entendendo que esta é uma frase de alguém que está tendo medo? Mas ao contrário da maioria dos cristãos, Jesus não se paralisou. Ele não esteve paralisado por causa deste medo. Ele olha para cima e diz: mas não se faça a minha vontade, mas a tua. E ele levanta e foi entregar-se aos soldados romanos.
Então você está entendendo que é necessário primeiro que você descubra que de fato você pode ter medo, que o medo é salutar, que o medo é saudável. Inclusive, o medo é uma ferramenta humana para nos proteger. Todo aquele que está passando perigo é jogado na sua corrente sanguínea uma quantidade absurda de adrenalina que te faz sentir medo e te faz reagir. A grande questão é que a maioria, ou boa parte dos cristãos, ao invés de reagir, eles se tornam paralisados por causa dos seus medos. Erramos o tempo todo, sim. É óbvio que nós vamos errar, é óbvio que nós vamos ter medo, é óbvio que em algum momento nós vamos nos sentir paralisados mediante todas estas opções. O que precisamos fazer é sair desta paralisia causada pelo medo. Não deixe o medo te paralisar. Reconheça que ele existe e que muitas vezes tem te impedido de prosseguir. Quais são os medos mais comuns entre os cristãos? Você já parou para pensar nisso? Para você que está me ouvindo neste exato momento, qual é o seu maior medo? Quais são os maiores medos daqueles que confessam a fé em Cristo? E eu trouxe aqui algumas opções, uma lista para você acompanhar comigo. Tem cristão que tem medo de desapontar os outros. Eles vivem angustiados só em imaginar que podem estar desapontando a sua congregação, o seu líder espiritual, seja pastor, seja padre, desapontando os seus cônjuges, os seus familiares. Escolher um cônjuge errado, escolher o marido, a esposa, o namorado, a namorada errado. Este é o medo dos cristãos. Eles vivem às vezes paralisados, sem casar, sem manter um relacionamento amoroso saudável, porque estão paralisados pelo medo de ter que escolher e escolher errado. Muitos possuem um medo paralisante de serem muito rudes na criação dos filhos, porque tiveram no passado experiências ruins com os pais que tinham uma linha muito antiga e muito bruta. Então eles possuem um medo paralisante de serem rudes com seus filhos, ao ponto de muitos não quererem ter filhos por causa disso. Muitos possuem um medo paralisante de investir em conhecimento. Eu conheço inúmeros, uma quantidade incontável de cristãos que vivem uma vida inteira dentro da igreja, mas não evoluem na profissão, não evoluem no conhecimento, não evoluem na sua vida porque tem medo paralisante de ler filosofia, ler a Bíblia, ler teologia, de adquirir conhecimento. Muitos cristãos têm um medo paralisante de focar na direção errada. Tem medo de tomar decisões por saber que se tomar decisão errada, vão se perder no meio do caminho. Não são poucos os cristãos que possuem o medo de perder tempo e vivem uma vida lotada de atividades que não geram resultados e não geram impactos positivos nas suas vidas, porque vivem com medo de perder tempo e colocam um monte de coisa na sua agenda. Tem pessoas, cristãos, muitos deles, que possuem medo de ficar travado no lugar. E dessa forma vivem de igreja em igreja, de trabalho em trabalho, de relacionamento em relacionamento, porque eles têm medo de firmar os pés em um local, de ficar travado neste local e não conseguir andar. Então o que eles fazem? O mecanismo de reação é viver em constante movimentação, mas também não produzem nada. Há cristãos que possuem um medo paralisante de não prosperar financeiramente. O que eles fazem? Vivem buscando campanhas, doações, campanhas de dízimo e oferta, a igreja que oferece mais milagre com o retorno financeiro mais palpável, esta é a igreja que ele vai ficar, porque eles possuem um medo paralisante de prosperar financeiramente. Entenda que há pessoas que possuem medo de decepcionar o seu pastor, o seu padre, os seus pais, seus irmãos em Cristo, de escandalizá-los por causa de ações e atitudes
que de repente não é errado, mas ele formulou na sua cabeça que é um ponto de escândalo. Você está entendendo que são inúmeros os medos que atrapalham e paralisam as pessoas, principalmente os cristãos? Mais interessante, eu gostaria de compartilhar com você que o medo nada mais é do que o resumo de uma única coisa: errar. É o medo de errar. Esse sentimento, a não ser reconhecido, pode te paralisar, impedindo de alcançar os seus objetivos, as suas metas, os seus sonhos. O medo de errar te paralisa ao ponto de você não conseguir nem fazer um curso que é necessário para o seu crescimento. Eu acompanho inúmeros alunos da minha metodologia, do meu curso, do meu canal, que começam e não terminam porque estão paralisados pelo medo de ter que mudar. Já parou para pensar nisso? O quão maluco, quão estranho isso é? A pessoa tem tanto medo de evoluir que elas preferem desistir. Tem medo do novo, tem o medo de conhecer algo que precisa ser conhecido, de dar um passo a mais e de transformar suas vidas. Então eu quero trazer para vocês 3 pontos que você precisa observar. E ao observar esses 3 pontos, com certeza você vai evoluir, vai crescer, vai prosperar em todas as áreas da sua vida. E o mais importante, você vai se desprender da maioria dos seus medos. Então, o primeiro ponto, preste atenção, reconheça o sentimento de medo em sua vida. Faça um autodiagnóstico. O que tem trazido medo para a sua vida? O que tem te impedido evoluir e crescer? Então, reconheça o sentimento de medo que está intrínseco no seu coração, na sua vida. Ou em qual área ele vem te colocando barreiras internas. Está entendendo? Descubra quais são os seus medos. Onde eles estão. E quais são as áreas que ele tem firmado, tem construído barreiras internas que tem te impedido crescer, que tem te impedido evoluir, que tem te impedido sair do lugar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vai anotando. Olha, toda reunião comigo, todo encontro, toda live, você precisa ter papel, caneta e água. Nesse calor você precisa se hidratar. Muita água. Então, segundo ponto, tome nota aí. Primeiro é reconhecimento. Segundo, entendimento. Este é o segundo ponto. Primeiro é reconhecer. Segundo é entender. Você precisa de desenvolver o entendimento. Se permita entender que os sentimentos existem e que podem ser trabalhados. E estes sentimentos podem ser transformados em profundo conhecimento e caminhada. A Adriana está dizendo aqui, é café. Live com Damon com café só na terça. Café com Damon, terça-feira. Hoje é quarta, hoje é água. Vamos voltar aqui? Foco. O segundo ponto é o entendimento. Você precisa se entender e entender que os sentimentos existem. E que você precisa fazer com que este sentimento se transforme em benefício para a sua vida. Tome nota, terceiro ponto, também muito importante. Busque ferramentas para te ajudar. Não adianta você simplesmente se reconhecer e ter reconhecimento. Não adianta você ter entendimento. E não adianta você ter conhecimento e entendimento e não ter ferramentas que te ajudem a prosperar e a transformar este medo em impulso, em crescimento, em evolução. Identifique em qual área de sua vida você está travado, está bloqueado, com resultados das quais você não queria obter, não são os resultados que você gostaria de estar colhendo. Para que a partir daí você consiga então botar estas ferramentas, colocar as ferramentas em uso, para que você consiga desbloquear, quebrar, eliminar todos estes pontos que têm te impedido crescer. Essa é uma ação muito importante, pois tem muitos cristãos
com muitas dificuldades em fazer essa autocrítica, de se enxergar, de olhar para dentro de forma coesa, profunda, singela e verdadeira. O que vem permitindo que as igrejas fiquem lotadas, estejam abarrotadas, cheias de pessoas problemáticas, confusas, inseguras, que estão ali na igreja, não para crescer, não para fazer o melhor para o outro, não para se encontrar profundamente com Deus e buscar evoluir no reino. Não, estão ali simples e puramente para obter milagres, porque elas não querem fazer o que precisam e acham que Deus vai derramar o milagre do dia para a noite. E eu quero te dar uma má notícia: isto não vai acontecer. Por quê? Lembre-se que o que está no campo do ordinário é de sua responsabilidade, é sua função, é sua obrigação fazer. Deus age onde Ele quiser, é óbvio, mas na maioria das vezes, abruptamente, quase que 100% dos momentos, Ele vai se manifestar no extraordinário, naquilo que só Ele pode fazer, aquilo que é seu, aquilo que é para você fazer. Ele não vai colocar a mão. O que Ele vai fazer é te dar sabedoria, é de te dar resiliência, te dar força, energia, saúde, para que você possa batalhar e obter os resultados que você quer alcançar e precisa atingir. Faz sentido para você? Conseguiu entender tudo o que eu falei? Então entenda, a live de hoje vai ser bem curtinha, 30 minutos. A live de hoje é só a ponta do iceberg. E o iceberg está todo ele escondido debaixo do mar. E sabe qual é? É o nosso evento, Quebrando Barreiras Internas. Metanoia cristã, mudança profunda de mente e de coração. Que vai acontecer nos dias 5, 7 e 9 de dezembro. Próximo mês. Então, já coloque na sua agenda. Para que você consiga participar deste evento, você precisa acessar o link na bio, lá no Instagram, para que você clique e entre para dentro do grupo e consiga fazer parte deste evento, que será um evento poderoso, elucidador, um evento que vai transformar a sua forma de ver a vida e de se enxergar para conseguir quebrar essas barreiras que te impedem crescer. Só existe algo que você pode se atirar de cabeça sem medo de errar. E é a busca de conhecimento. Isso eu te garanto, você não precisa ter reservas. Se entregue por completo na busca de conhecimento. Isso faz parte da sua evolução quanto ser humano. Estar em constante evolução, na busca de melhoria como pessoa. É necessário que você faça essa caminhada. Já o sentimento de medo que trava o cristão de uma forma que ele fica estagnado, isto deve ser eliminado. Então, assim, coloque a energia da busca do conhecimento no lugar do medo, para que você consiga prosperar e evoluir. Muitas vezes, nós nos comportamos como um passarinho recém-nascido, recebendo o alimento mastigado, querendo receber dos céus, caindo dentro da nossa boca, o conhecimento, a razão, o intelecto, a condição de tomar decisões, a condição de prosperar, de evoluir. Isto não vai acontecer. Isto não vai ser feito por você. Se você quiser se comportar como a ave, de fato, faça como a águia, que mesmo com dor, ela se renova, ela troca as suas penas. Há quem diga, os especialistas, que ele quebra, quando está muito velha, a águia quebra o próprio bico para que nasça outro mais firme e mais forte. Então, não fique esperando o conhecimento chegar como um passarinho que fica de boca aberta, esperando papai e mamãe trazer o alimento. Não, busque este conhecimento através deste encontro marcado com você, dia 5, 7 e 9 de dezembro. Hoje, estamos encerrando por aqui a nossa live. Muito legal estar com você. Amanhã nós temos outro encontro.
Então, a partir de segunda passada, nós vamos ter 10 lives ininterruptamente, todo santo dia, às 20 horas de Brasília. Você é meu convidado especial. Meu nome é Marcos da Monterra, especialista em gestão espiritual. E o meu propósito, a minha missão, é de te ensinar a prosperar em todas as áreas da sua vida, sem perder aquilo que é mais importante, a sua espiritualidade, a sua comunhão com Deus. Deus abençoe e até mais.